Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. A nossa reflexão de hoje, ela será no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, versículo 2, que diz assim: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a de um deles. Aleluia. E o tema da nossa reflexão é: Deus não irá permitir te tocar. Você pode repetir para você mesmo? Deus não irá permitir me tocar. Meus amados, essa narrativa bíblica ela ocorre logo após a um desafio proposto pelo próprio profeta homem de Deus, Elias. Ele desafia os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá. Profetas que eram pagos, profetas que recebiam suborno para falarem, para profetizarem somente coisas boas, somente coisas a favor de Jezabel e de Acabe. Israel estava vivendo um tempo de grande seca e Elias, meus irmãos, via o povo de Israel cocheando, indo para deuses que não tinham poder de nada. E a primeira pergunta que iniciamos é: quando as coisas saem do nosso controle, quando as coisas ficam difíceis, a quem temos buscado ajuda? A quem temos buscado auxílio? A deuses desse mundo, onde somente escravizam, onde não tem poder para resolver nada, ou nós vamos buscar ao Deus único e verdadeiro, a quem temos dobrado o nosso joelho? Aleluia. Meus irmãos, Elias, ele faz aqui uma proposta, a de reunir a todos os profetas de Baal e de Aserá, e que ambos oferecessem um bezerro a seu Deus, e que invocassem o nome dos vossos deuses, e que Elias, ele invocaria o nome do Senhor. E aquele que responder com fogo, esse, meus irmãos, é o Deus verdadeiro. E em resposta a essa proposta, a esse desafio feito por Elias, o povo disse: boa é esta palavra. O que nós também podemos extrair de aprendizado para nós nesse texto é a forma, meus irmãos, de resposta, onde nenhum de nós, muito menos ninguém, pode explicar o modo de agir e a forma em que Deus responde. Aleluia. Meus irmãos, o povo de Israel, eles estavam passando por um momento de uma tremenda seca. E a ordem natural das coisas, meus amados, seria quem fizesse cair água dos céus, quem fizesse chover, esse seria o verdadeiro Deus. Mas o nosso Deus, ele tanto tem o poder de fazer cair fogo dos céus, como fez cair em Sodoma e Gomorra, como também ele pode fazer, meus irmãos, descer água dos céus e fazer regar, fazer chover, fazer sobre toda a terra, quando enviou no dilúvio. Meus irmãos, a história todos vocês já conhecem, onde os profetas de Baal e de Aserá, eles invocam os seus deuses, eles se humilham, se mutilam, mas o seu Deus não responde. Aleluia. E Elias, antes de invocar o Senhor, Elias ele faz um ato de completa fé. Elias ele restaura o altar. E sobre a sua oferta que ele faz a Deus, ele entrega o que era mais precioso e mais necessário para todos eles naquele momento. Elias, ele oferece, depositando sobre a sua oferta a Deus, vários galões de água. Aleluia. Quem pudesse estar olhando naquele momento acharia loucura, porque era para queimar e Elias estava lançando água. Tudo isso representando a sua total confiança. Tudo isso Elias fez mostrando a sua plena fé, toda a sua dependência no Senhor. Louvado seja Deus. Será que temos posto confiança e fé e dependência no nosso Deus? Aleluia. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, ele responde com fogo a oferta de Elias e todos
voltam a crer e só o Senhor é Deus. Aleluia. Meus irmãos, mas o contexto da história de Elias, em que iniciamos a nossa reflexão, o que nós podemos extrair para nós nesse texto é que há situações, há momentos, seja na igreja, seja na comunidade, seja em nosso trabalho ou mesmo na sociedade, haverão pessoas que estarão insatisfeitas com o que temos feito. Aleluia. Que temos encerrado os enganos e as mentiras deles. O nosso texto em que iniciamos a nossa reflexão vai dizer assim: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a de um deles. Aleluia. Meus irmãos, o que eu preciso compartilhar com você é o que diz o Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isaías capítulo 54, versículo 17 diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Aleluia. Meus amados, continue sendo fiel. Permaneça em honestidade. Eu trago uma palavra de Deus ao seu coração. Meus amados, não se permita envolver com as coisas desse mundo. Não se embarace com as coisas desse mundo. Não se permita se dobrar perante as ofertas deste mundo. Não permite se dobrar perante a corrupção. Não permita, meu irmão, se dobrar perante a mentira e o pecado que envolve o mundo. Ainda que tentem, ainda que te ameacem, o nosso Deus, o nosso único e verdadeiro Deus, não irá permitir que ninguém venha a te tocar. Aleluia. Meus irmãos, eu preciso fazer um paralelo entre o nosso texto, no capítulo 19, no versículo 2, onde o texto vai nos dizer que Jezabel, ela manda um mensageiro a Elias. Mas no versículo 5 e no versículo 7, por 2 vezes, o anjo do Senhor vai até Elias. E não vai de mão vazia. Aleluia. Ele vai com provisão necessária. Oh, aleluia. Meus irmãos, Deus, o nosso Deus único, Ele sabe de todas as coisas. O nosso Deus sabe verdadeiramente o que nós estamos necessitando. E o que podemos associar nos textos é que, assim como Jezabel, ela envia seus mensageiros, eles são a tipificação do mundo, onde eles sentem o prazer em enviar más notícias. Meu irmão, o mundo tem prazer de enviar as más notícias. O mundo, ele se delicia no mal de cada um que há no mundo. Aleluia. O mundo, meu irmão, já está o maligno, mas a nossa esperança está em Cristo Jesus, nos que livra de todo pecado, e que assim como a quem se delicie na má notícia, nós nos deliciamos no Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, através da sua palavra, nós anunciamos, que significa boas novas. Aleluia. E o que o texto que eu preciso, meu irmão, nesse texto, compartilhar com os irmãos através dessa nossa reflexão: o nosso Deus, Ele não permitirá que o seu servo passe por necessidade sem que haja um escape. Aleluia. O que aprendemos com esse texto é que o anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele se manifesta através de uma teofania. Ele mesmo, irmão, é ele quem leva a provisão a Elias. Aleluia. Meus irmãos, o que aprendemos com este texto é que o nosso Deus, ele não vai permitir que um servo seu seja envergonhado. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 19, vai dizer assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glórias por Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o nosso Deus, ele supre as necessidades e é em glória e por Cristo Jesus.
Louvado seja Deus. O que aprendemos com esta reflexão é que a provisão do nosso Deus vai muito além do que pedimos e do que pensamos. Salmo de número 27, versículo 13 e 14, diz assim: Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Verso 14: Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Meus irmãos, em quem nós temos esperado? Aleluia. A nossa esperança deve sempre estar totalmente focada, totalmente depositada no Senhor. Amém? E eu preciso te convidar, meu irmão, a você que ainda não tem tomado essa decisão, a passar a confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí mesmo, meu irmão, aí mesmo, aonde você está, diga que somente Jesus, que Ele é o seu único, que Ele é o seu único e suficiente Salvador, que você está nesse momento entregando a sua vida a Ele. Amém? Irmão, guarde essa reflexão, compartilhe ela com algum amigo, curtam e que todos tenham uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graças e paz.